E aí, gente, tudo bom? Mais um AbilityCast. Hoje, a gente fala, hoje um convidado ilustre, mas todo convidado é ilustre, né, João? Para estar sentado aqui nessa mesa tem que ser ilustre, Tem né, que ser Manuel? ilustre. E hoje não Então, poderia ser diferente. hoje não poderia ser Hoje mais um convidado ilustre, vamos falar dessa forma. Hoje a gente está aqui com Luciano Novaes, O CEO da Âncora Imobiliária. presidente eterno do Secov, que Márcio não Para nos mim, ele escute, é né? presidente eterno. Eu já disse isso para ele, inclusive na frente do nosso presidente Márcio. Poxa, por isso que ele fica todo enciumado, né, João? É. Luciano, Mas a terapia vai ajudar ele, passar por isso. Luciano, seja bem-vindo aí no nosso AbilityCast. Para quem não conhece, se existe ainda essa pessoa no segmento imobiliário de condomínio que não conhece, era bom você se apresentar aí para os nossos Um monstro, em bom sentido, né? telespectadores. Tá bom. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade, né? E você pergunta quem eu sou, né? Então, eu diria o seguinte: eu sou um cara tímido, né? Sou uma pessoa simples, não me considero uma pessoa sofisticada, nada disso, né? Mas o seu relógio diz diferente, viu? Porque Foi um sofisticada presente. você é. Foi um presente. Foi um presente. Isso daí foi Elon Musk que mandou diretamente para ele. Foi. Eu não compro essas coisas, foi um presente. Mas eu vejo assim, um cara normal, casado, 30 anos, casado, 2 filhos, né? Muito família, não sou uma pessoa muito expansiva, muito social, assim, de sair, festa, badalação, não sou mais recluso, né? Mas estamos aqui, né? Gosto de tudo que eu faço, gosto de trabalhar, né? Nascido e criado em Recife, né? Meus pais também, então, pernambucano aqui. Casado há quanto tempo, Luciano? 30 anos. 30 anos de casado. Se tivesse Quantos cometido- filhos? 2 filhos. Se fosse um crime, tu já tava liberto, já, né? Já tava solto, já. Já tinha cumprido a Já tinha pena cumprido a pena. integralmente. Mas casamento, na verdade, é uma prisão perpétua, né? Corta isso aí, eu tô Corta brincando. Brincadeira. Mas é bom. Beijo, Denise. Te amo. Mas faz parte, um casamento é bom. Você tá casado com a pessoa certa, né? E ter sua família, seus filhos, eu acho que é importante. Né? Falando nisso, às vezes a gente vê as pessoas jogarem fora isso por questões pequenas, né? Verdade. E não sabe muitas vezes que vai encontrar outros problemas do outro lado, né? Teve Que não uma- são esses, só eram outros, mas casado, Teve a né? música de um cara que levou uma facada, né? E perdoou Rita, né? Pois é. Então, Eu acho que pra o você ver Luciano que não isso- curte essas músicas, não. Ele vai pra Diana Krall, Nora Jones, Amy Winehouse. Né, Luciano? Eu curto tudo, eu gosto de tudo. Gosto do forró, o clássico. Então gosta eu do Conde, o Conde do Brega. Eu vou de tudo, Eu tenho um gosto eclético. Luciano, você enquanto diretor da Âncora, esse nosso podcast, ele tem exatamente uma pegada de mostrar para a sociedade quem são os empresários, né? Quem são as pessoas de referência no mercado, no nosso segmento. E o seu segmento não poderia ser diferente, porque está relacionado à parte imobiliária. E eu gostaria de que você já falou aí como pessoa, eu gostaria que você falasse sobre a história da Âncora, essa empresa que há mais de 30 anos aí vem presenteando a sociedade com bons serviços prestados. Eu fiz uma pesquisa, fiz o dever de casa sobre a sua empresa. E é por isso que você está sentado aqui, pela nossa amizade, consideração, respeito e pelo profissional, pelo empresário de sucesso que você é. Fale um pouco da sua empresa que a gente quer aprender, né, Marconi? Exatamente. Tá. Então vamos lá. A empresa ela nasceu em 1983. A família tinha uma propriedade ali em Bonança, em Moreno, e nós resolvemos fazer um loteamento daquela área. Esse loteamento ele nasceu em função de um vereador do distrito lá que queria, na verdade, desapropriar a área para fazer um campo de futebol. No início ele pediu que nós cedêssemos o campo de futebol para a comunidade. Aí eu digo, tem uma fazenda ali pequena, próxima ao distrito, porque ele não cede a área dele, ele também era proprietário de imóveis. Né? Então a gente aprovamos um loteamento, na época com a Lundrig Montenegro, os mais velhos vão se lembrar disso, era a Casa Verde do Derby. Eu já ouvi falar. João e Montenegro e Frederico Lundrig, 2 figuras excepcionais, né, que muito me ensinaram, inclusive. Então, esse loteamento, ele tinha por objetivo, a empresa, então, quando surgiu, ela tinha por objetivo justamente fazer a gestão desse loteamento e dos recursos que viriam desse loteamento. Foi assim que nasceu a Âncora, né? Na época, qual é a tua idade, Luciano? Como? A tua idade na época,
Eu tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos, e aí aconteceu o seguinte, na época era o João Figueiredo, era o último militar no governo. Saudade. O ministro da Economia era o Delfim Neto, e naquele tempo havia uma credibilidade. Quando o governo dizia assim, a inflação vai ser de X, as pessoas acreditavam, né? E a inflação naquele ano, acho que em 82, não me recordo bem, havia sido de 99% a inflação, algo assim, no ano. Olha que inflação, né? E estimava-se que no ano seguinte a inflação ia ser de 60%. Então o loteamento ele foi feito, foi todo vendido em uma semana praticamente, havia uma demanda reprimida realmente, e foi feito assim parcelas fixas, de 10 em 10 meses ele subia 60%, porque era quanto se estimava que seria a inflação, a gente acreditou naquele momento. Aí veio, em 84 veio a transição, veio o governo de Zé Sarney, que assumiu no lugar de Tancredo, e a inflação explodiu. Pela morte de Tancredo Neves. De Tancredo, A inflação explodiu. Quando a inflação explodiu, começaram aquelas mirabolantes planos econômicos, tablita, cruzados novos, cruzados velhos. O RV. Então, o RV foi em 94, né, com o Fernando Henrique, né? Então, com esses planos econômicos, o que foi que aconteceu? Estabeleceu-se um deles que você, quando vendia a prazo, você tinha, eles criaram uma tabela de deflacionar aquela parcela. Então, aquela parcela, vamos supor que hoje fosse uma parcela de R$100, que você vai receber daqui a 30 meses corrigidos em 60%. Como você projetou aquilo para 30 meses, a tabela, aquilo ficava por R$2, R$3. Né? Então, era um desastre, foi um desastre econômico, né, o loteamento. E aí, quando ele passou a não mais ter condições de pagar nenhum salário a mim, aí foi quando meu pai me chamou e disse assim, olha, vamos montar aqui agora uma administradora, vai tomar conta desses imóveis. Ele tinha alguns imóveis, né? E eu comecei a administrar imóvel lá, comecei a tomar conta de 8 imóveis lá. Quando você fala de administrar imóveis, seria as alocações... Alocação, exatamente, seria passar a lidar com os inquilinos, cobrar o aluguel, o condomínio, começar a administrar aqueles imóveis, e daí a gente mudou a empresa para uma imobiliária, fizemos isso, e passamos a começar a procurar a compra, a venda, a locação, e assim foi surgindo a empresa. Quando eu trouxe um corretor, um senhor antigo, quando a gente começou a anunciar, na primeira semana que a gente fez algum anúncio no jornal, Diário Pernambuco na época, aí na semana seguinte apareceu lá no escritório, apareceu um fiscal do Cresce. O cara chegou lá e disse, olha, eu sou do Cresce. Sim, o que é Cresce? Né? Eu não sabia nem o que era Cresce. Né? O que é Cresce? Aí disse, não, Cresce é o Conselho Regional. Sim, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não contratei o Cresce, eu não... Não, mas você está com atividade ilegal da profissão, você está fazendo anúncio de imóveis, eventualmente disponíveis para alocação, e começou a gerar uns negocinhos ali, outro aqui, e eu não teve outra situação, fui autuado. Na época tu não era corretor ainda. Eu não era nem corretor, nem a empresa tinha Cresce. Eu não sabia disso, né? Então foi assim. O Luciano tá parecendo as administradoras novas que chegam no mercado. Para administrar condomínio. É verdade. O cara, tu fizesse essa declaração da DIF? O que é isso, né? O que é isso? Tem não, pô. Tem não. Pois é, foi assim que surgiu a âncora, né? Tivemos esses momentos de aprendizado lá no início, né? E a gente foi se regularizando na época eu trouxe um primo meu que era corretor, deu uma pequena participação, a gente regularizou a empresa perante o Cresce, depois então eu teria o meu Cresce, e enfim, fui entendendo como é que funciona o mercado, quais são os órgãos que são fiscalizadores, quais são os sindicatos, e a gente foi crescendo devagarinho essa empresa. A administração de imóveis, lá no início, o crescimento dela é muito lento, muito assim, é vegetativo, você vai agregando poucos imóveis todos os meses. A administração de imóvel tem muito a ver com a questão da credibilidade que sua empresa tem no mercado e conhecimento, né, Luciano? Isso. Porque você entrega seus imóveis para locação àquela empresa que você foi recomendado ou você tem uma relação, né? Exatamente, aí todo início é difícil, né? Porque você não tem ainda referência, né? Aí, na época eu tive muita ajuda de minha mãe, ela
ela sim tinha uma pessoa conhecida no mercado, meu pai, e aí trouxe a credibilidade que nós precisávamos, porque um garoto de 19 Tu é anos... filho único, Luciano? Hein? Tu é filho único? Não, eu tenho 3 irmãos ainda. 3 irmãos. Eu e mais 3. São 2 homens, uma mulher. Então, somos 3 homens e uma mulher. Uhum. Né? Aí ela trouxe alguma credibilidade. Com isso eu peguei alguns tios, algumas pessoas conhecidas. A gente foi se formando uma carteira. Né? E à medida que as coisas iam crescendo, me lembro quando fosse hoje, quando a gente chegou a 100 imóveis. Poxa, que sucesso, 100 imóveis na carteira. Né? Aquilo foi vibrado na época. Né? Depois, as 300 imóveis. E por muitos momentos também a gente pensou num caminho, não foi fácil não, a gente chega a pensar em desistir, né? Porque eu costumava dizer que a gente tinha em casa uma vaca gorda que dava leite, que era meu pai, né? Então a gente morava com ele, não pagava refeição, não pagava roupa, não pagava carro, quer dizer, tinha as coisas com ele e a gente então podia não tirar dinheiro algum da empresa, né? Naquele momento. E teimoso, né? Porque eu tive também propostas de emprego na época e não aceitei. Era processo seletivo no Banorte, no Grupo João Santos, no Grupo Mercantil, enfim, todos os grupos grandes que meu pai tem relacionamento. Mas, meu filho, vai lá, assim. Mas aquela teimosia, não, eu vou fazer um negócio, vou tocar essa empresa, não é possível que eu não consiga. E aí, o perfil, na verdade, do empresário, né, Luciano? De querer produzir, criar algo que tem a sua cara. Isso, é a resiliência de você suportar todos esses percalços, momentos difíceis mesmo, de você pensar em desistir. Né? Muitas vezes pensar em desistir. E aí, quando eu casei, já em 92, ora, a empresa já tinha 9 anos, né? 9 anos. Começa a desandar, né, Luciano? Quando o cara casa, a despesa sobe. A despesa subiu bem. A despesa, né? E minha mulher trabalha na Caixa Econômica Federal, ela era economiária, concursada de nível médio da Caixa, e ela ganhava mais do que eu. Eu já tinha uns 500 imóveis. Entendendo. Eu já tinha uns 500 imóveis na carteira e ela ganhava mais do que eu. Esse Luciano é visionário, João. Ela é um visionário. Ele agregou o serviço, entendeu? Tá vendo? Ela ganhava mais do que eu e a gente, assim, começou a vida com muita dificuldade. A gente morou numa kitnetzinha de 10 por andar, poente, um elevador só, ali na Jardim Alencar. Eu comecei a vida assim, não sabe? Apesar de que eu tinha... Meu pai disse assim, Luciano, vai morar nesse apartamento que é meu lá em Boa Viagem. Não quero não, eu quero morar às minhas custas. Eu não posso pagar o apartamento, eu não posso pagar o condomínio. Se eu for morar em Boa Viagem, eu tenho que ter 2 carros. Eu só tinha um carro, vendi logo um. Eu tinha um e Maria tinha outro, vendi logo um. Então, todo o dinheiro que eu peguei era na empresa, determinado a crescer essa empresa. Né? E nesse movimento, a gente chegou ao que é hoje. Né? Hoje, a empresa tem 2.500 imóveis na carteira administrados. Hoje, a gente tem 50 colaboradores na empresa. Hoje é uma empresa que utiliza quase 16 soluções de tecnologia. A gente, quando vê lá a quantidade de sistemas que a gente utiliza para fazer análises de crédito, são 3 sistemas analisando crédito. Né? Você tem assim, soluções de CRM, eu tenho CRM, tenho solução para o RP, tem soluções de toda a natureza lá. São 16 sistemas, tem 5 robôs sistemas trabalhando para ir no site da Compesa, ir no site da prefeitura, das prefeituras, né, do bombeiro, do SPU. Ele coleta os sistemas nossos, eles se comunicam com a prefeitura através desses robôs e eu consigo ter os boletos em PDF, com código de barra, lançados no meu sistema. Não é claro que tem que passar por uma conferência, é claro que isso tem que passar pelo financeiro, o que é que você vai pagar, o que é que não vai, isso gera um custo para a empresa. Mas a gente tem muita tecnologia embarcada nisso tudo. Você só tem esse quantitativo de funcionário porque tem toda essa tecnologia envolvida, né, no processo, né, Luciano? A gente percebe assim, quando você administra imóvel, o que é que a gente percebe? Quando você tem uma administradora e você tá ali até 300 imóveis, você que é o gestor principal, você que está à frente, você atende o proprietário, você atende o inquilino, você analisa ali na hora aquele contratinho que está sendo feito, se o crédito está bom ou não. Quando tem um problema, você vai lá e resolve o problema, vai na casa do inquilino, vai na condomínio. Você é uma espécie de faz tudo. Apesar de você ter um timezinho por trás, mas você faz tudo. Quando você começa a passar dos 300 imóveis, você começa a não conseguir mais dar essa atenção aos clientes.
E você não pode simplesmente chegar e contratar mais 1 ou 2, 3 funcionários e botar lá no seu time. Você começa a ter necessidade de ter um coordenador, tem que ter um braço direito naquela área, para você poder ter qualidade no seu atendimento. Então, ora, você está naquele limite do faturamento ali. Aí você, quando contrata uma pessoa mais cara, você normalmente desequilibra, vai para o empate novamente, não sabe? Fica aquela coisa desagradável. Você é doido, louco para crescer a empresa, para desempatar para mais, e você está empatado novamente. Aí, hoje, a gente tem, eu tenho 3 gerentes na empresa, você tem 3 coordenadores de área lá também. Não é? Hoje é uma equipe grande, uma equipe qualificada, cara, não é uma equipe barata, é uma equipe cara, é prestação de serviço, né? Você não pode facilitar muito nessa área. Uma informação mal dada, um serviço, uma taxa que você não paga, isso repercute na qualidade do teu serviço e na confiança que o proprietário tem nele, né? Então eu vejo assim, a Âncora passou por esses momentos todos, né? E a gente, agora, o que é que a gente vem assistindo no mercado, né? A gente vem assistindo uma mudança gigante da maneira de fazer as coisas, da maneira de se prestar esse serviço. No passado, eu diria assim, do primeiro ano até o 30º ano, 34º ano da Âncora, o mercado era um. De uns 6 anos para cá, Mudou muito, né? Mudou tudo. O mercado, tudo bem, eu sou do tempo em que a gente fazia o extrato de conta corrente na máquina de escrever, datilografava, para mandar o extrato para o cliente, dizendo quanto foi recebido de aluguel, quanto foi pago, tudo direitinho. Hoje é tudo no sistema, é tudo nas nuvens, né? Mas isso tudo não tinha mudado tanto a forma de fazer até uns 6, 7 anos atrás. De lá para cá... Depois da pandemia foi que... a pandemia acelerou, né? Acelerou. Mas eu digo assim, mesmo antes da pandemia, começaram a surgir soluções de tecnologia para essas áreas, como surgiu para dezenas de outras áreas, né? A gente começa a entender que o segmento da administração de imóveis, como o segmento do corretor, se o proprietário pudesse vender direto, se ele tivesse essa expertise de identificar qual é o preço que o imóvel dele está no mercado, se ele tivesse a certeza de fazer o melhor negócio para ele não contratava o corretor, ele não queria o corretor na jogada, né? Mas o corretor, ao contrário dele, está no mercado o dia todo. Sabe exatamente precificar qual é o valor do imóvel dele. Sabe exatamente qual é a documentação e a negociação necessária para fechar aquilo ali. Não é? Então, é um profissional necessário na intermediação da locação. Como um profissional de locação, como um profissional que faz a gestão imobiliária. Não é? E aí eu vejo assim, quer dizer, as pessoas, se pudessem, elas não teriam esses intermediários. Então, a gente assistiu o quê? Um achatamento do faturamento, porque você começa a ser compreendido, a oferecer mais coisa. Na Âncora nós fizemos a seguinte opção: eu não baixo a minha administração é essa. É o que eu tenho que receber para prestar o serviço que eu gostaria de prestar. Né? Para prestar menos eu acho que não vale a pena, porque você vai começar a ter aborrecimentos. Vai gerar aborrecimento e vai ter aborrecimento também. Então, para prestar aquele serviço eu tenho que receber X%. Então, quantos proprietários chegam para mim e dizem assim, ou lá na Âncora, poxa, mas fulano tal faz por menos, faz por tanto? Eu digo, infelizmente eu não faço. Será que ele lá faz a gestão do condomínio? Nesses 2.500 imóveis que a Âncora tem, 1.600, 300 estão disponíveis de locação, 2.200 estão alugados. Desses 2.200, 1.500, 1.600 estão em condomínio, são salas, lojas ou apartamentos em condomínio. Como é que você tem... A gente sabe que na atividade de condomínio tem umas 200 empresas, né, administrando condomínios em Recife. Fora os síndicos, os contadores, né, a administração direta. Então você imagina o que é um trabalho dantesco para a imobiliária, para ela conseguir todos os meses pegar 50 boletos de condomínio com a administradora A, 30 com a administradora B, daquele síndico lá da periferia. Você conseguir coletar esses dados todos, agora, inserir no sistema, fazer o pagamento e cobrar isso do inquilino. Teria uma forma simples de resolver isso, na verdade. Se você pega tudo e bota na Ability, a gente vai levar os boletos lá e entregar você na sua mão. Se eu conseguir convencer todos os proprietários, todos os síndicos dos prédios que a gente tem, apartamento, a entregar para vocês. Seria um serviço prestado fantástico, né, João? Tu já conseguia desses 50 funcionários botar para fora uns 20. Né? Esse Marconi é fantástico. Fantástico, né? Ele não perde a... Mas então eu acho assim, quer dizer, nós somos hoje, acho que a única empresa em Recife
que faz esse tipo de trabalho. Hoje, o inquilino, ele não paga condomínio, ele não paga o IPTU diretamente ao órgão. Ele paga o condomínio, o IPTU, o SPU, o bombeiro, tudo a âncora. Tudo a âncora. Então, ele paga a âncora e a âncora faz os pagamentos. Era isso que eu ia perguntar, Luciano. Quer dizer que, na verdade, a gestão de todas as despesas relacionadas ao imóvel é gerenciado pela âncora? Pela âncora, todas. Isso é interessante pelo seguinte, porque nós não cobramos, os 10% que nós cobramos sobre o valor do aluguel, nós não cobramos sobre o valor das taxas. Tá? Então, tem empresas que fazem essa gestão, mas eles cobram os 10% também sobre o condomínio, sobre o IPTU. Isso encarece muito o custo para o proprietário. Você tem apartamentos, por exemplo, apartamentos que são alugados, vamos dizer, por R$2.000, um apartamento de 3 quartos bom. O condomínio muitas vezes é 1.300, eu estou com um caso pensado aqui. Estou falando de uma situação real. O condomínio passou para R$1.400. R$1.400 e o aluguel é R$2.000. Apartamento de 3 quartos, nem casa forte, piscina, bem estruturado o prédio. Ora, quando você soma os 1.400 do condomínio, mais o IPTU, que é uns 400, você está falando aí de 1.800. Então eu recebo, na verdade é um movimento da empresa, quase R$4.000 desse imóvel. Quando chegar no mês de bombeiro, vai dar os R$4.000. Então você movimenta R$4.000 por mês num imóvel desse para receber 10% sobre o aluguel. E quando eventualmente acontece algum percalço e você, por alguma razão, o condomínio não mandou, perdemos o prazo, tem que pagar uma multa, ou alguma coisa aconteceu, uma falha no processo, e você não pagou aquele condomínio, de quem é a multa? É da imobiliária. Quer dizer, então a âncora está garantindo, está pagando isso pelo cliente, está fazendo essa gestão e não estamos cobrando nada mais por isso. Aí você, quando se depara com a imobiliária, eu cobro 8%. Eu cobro 9, eu cobro 7, eu dou um desconto na intermediação. Ela vai, no momento que der errado alguma coisa, ela vai te pagar isso, ela vai estar presente. Essa segurança para... Ter a segurança. Você vai ser, quando você menos esperar, já vai receber uma ação de execução, porque condomínio é débito de execução direta na justiça. Você vai tomar conhecimento já pelo processo de execução, né, de que você está inadimplente no condomínio. Eu acho assim, acho que tem certos custos que não vale a pena você abrir mão desse processo. Não sabe? Hoje a âncora ela tem quantos anos no mercado, Luciano? A âncora vai completar agora, no início de junho, 40 anos de mercado. 40 anos. 40 anos de mercado. Num país feito o nosso, o Brasil, uma empresa chegar a 40 anos é um bocado de tempo. É algo que precisa ser reconhecido pelo mercado. A nossa empresa vai fazer 27 anos agora em outubro, né, e a gente sabe das dificuldades que existe no mercado, mudança de normativa, de lei, de tributação, e tudo isso, logicamente, você tem que estar sempre interagindo com o cliente para que o cliente entenda, reconheça seu trabalho, reconheça os custos envolvidos em cada processo desse. Não é fácil você manter uma empresa com essa idade, com a quantidade de funcionários que nós temos e as responsabilidades, né, fiscais e trabalhistas e tudo mais. A própria responsabilidade da carteira. Porque quando a empresa é nova, você alugou, eu consegui captar aqui 2 carteiras, 50 imóveis numa, 100 na outra, eu estou com 150 imóveis, começo a alugar, a carteira já vem alugada muitas vezes. Então aquele imóvel você não tem tanta responsabilidade porque não foi você que fez o primeiro contrato. Né? Então quando desocupa, o dano causado lá, você muitas vezes diz ao proprietário, olha, eu não tinha como cobrar aquilo porque não foi eu que fiz a locação, eu não tenho uma vistoria, não estava bem amarrado, né? Mas quando você começa a ficar com a carteira mais antiga, os contratos passam a ser, na sua grande maioria, feitos por você, com a vistoria feita pela tua empresa, não é? Ou pelo terceirizado seu. E os problemas eles nunca acontecem no primeiro mês, eles acontecem ao longo do período. Então, isso são mais inusitados, já abandono de imóvel, inquilinos que saem levando o armário. E quem vai pagar isso? Não é o armário que o inquilino foi e levou. Aí você desapareceu, o cara foi para São Paulo, desapareceu. Você, nem com os sistemas que você dispõe no mercado, não consegue, às vezes, localizá-lo. Não é? Quem vai pagar essas despesas? Né? Então, quer dizer, lá na âncora a gente tem uma preocupação, a gente vem tentando melhorar a cada dia nesse aspecto, porque antes havia um pensamento, há anos atrás, não fui eu que fiz esse problema, o problema do inquilino, então, quer dizer, a gente estava sempre, a prática no mercado era dizer assim, olha, o culpado é o inquilino, vamos passar um judicial. Hoje em dia o que a gente está enxergando no mercado é cada vez mais a imobiliária, ela assume essa responsabilidade. E se não assumir, o cliente não quer. Exatamente. Você termina assumindo, você vai atrás de um marceneiro, manda lá repor o armário do cara e continua com ele satisfeito com você.
Porque o custo de você perder aquele imóvel é maior do que o armário, porque um apartamento de R$2.000, você recebe primeiro mês. Tudo bem, eu tenho custo com, muitas vezes, um parceiro corretor que vai levar metade da comissão, você tem custo com o teu próprio corretor, com o teu vistoriador, com o supervisor, enfim, tem um custo geral da empresa, no final você fica com muito pouco da intermediação. Mas ao longo de 3 anos de locação, aquela taxa de administração, ela vai se somar a outras mais e aquilo vai te gerar um resultado. É preferível fazer isso do que você perder um cliente insatisfeito, que vai dizer assim, vai sair falando mal de você. Né? Às vezes acontece, infelizmente acontece. Né? O cliente sai falando mal da empresa e muitas vezes ele não tem nem razão, ou ele está sendo assim intransigente muitas vezes, porque ele não entende como é que funciona, ele acha que tem direito a tudo também. Ele pensa que pelo fato de estar numa administradora você tem o seguro de tudo. Seguro de recebimento, seguro de garantia, seguro de tudo. Não é bem assim, né? Você, administradora, ela está ali para fazer um trabalho em seu lugar. Né? Que aconteceria aquilo com você também. Só que a administradora tem as facilidades exatamente para poder, vamos dizer, buscar a reparação de alguma forma. De forma mais rápida, né? Ou a garantia de que aquilo vai ser conduzido de forma a iniciar e terminar de forma e sem minimiza, problema. na verdade, os transtornos, né? Porque a partir do momento que você contrata errado, a probabilidade de se terminar, ter um resultado positivo é muito difícil, né? Então a administradora, na verdade, ela começa desde a contratação, minimizando riscos, minimizando possíveis problemas, mas nada é 100% de certeza, né? Luciano, teu carro forte, na verdade, é a administração realmente. É a locação. Nós fizemos essa opção. Você vende, Luciano? Vendemos. Esse mês, inclusive, surpreendentemente, está vendendo muito bem a empresa. Eu digo assim, surpreendentemente, porque a gente está vivendo um momento de taxa de juros elevada, né, no mercado. E você imagina que as pessoas se retrairiam nessa taxa de juros. Mas esse é um assunto interessante, porque quando a taxa de juros começou a subir no último ano do governo anterior, o que é que aconteceu no mercado de vendas? Ele deu um freio. Taxa de juros crescente, as pessoas com receio de tomar financiamento, receio de comprar, as pessoas se assustaram, porque estavam acostumadas a uma taxa de juros muito baixa, e o mercado de venda deu uma segurada, né? Mas você acha que essa segurada que o mercado deu não foi para esperar ver o que iria acontecer na política, não? É isso. Eu também, mas eu penso o seguinte, o que aconteceu também foi assim, muitas vezes a eleição que se avizinhava, não é? Mas também a taxa de juros que estava crescente. O que a gente percebe, que eu disse lá a equipe ficou meio, poxa, Luciano, e agora? O que a gente vai fazer? Esse negócio tem que melhorar, né? A gente está malhando em ferro frio, não vende. Eu digo, tenha calma, porque a gente que está com cabelo branco já passou por muitas experiências, a gente sabe que a taxa de juros sobe, ela cai, O que vai acontecer é o seguinte, a taxa de juros vai subir, a gente lá atrás precificando isso, ela vai subir, em algum momento ela vai estacionar, num patamar mais elevado. Não é? E com certeza ela vai demorar a cair, isso a gente já precificava lá atrás. Quando isso acontecer, o mercado vai entender que a taxa de juros agora é 13%, 14%, não importa, é a taxa de juros. Quando isso acontecer, o mercado vai voltar a comprar e a vender. Porque as pessoas vão botar isso no preço de alguma forma, as pessoas vão entender que precisam comprar. Quem casa quer casa, as pessoas... O mercado não pode parar. Né? O mercado não para, o mercado nunca parou. Mesmo nas crises, com inflação alta, com inflação baixa, com taxa de juros alta, não importa, o mercado nunca parou de vender e comprar. Quando você traz essa informação, Luciano, e pela expertise que você tem, experiência, eu me arrisco a dizer que, por exemplo, imóvel ainda continua sendo um dos melhores investimentos, né? Eu não tenho dúvida disso aí. Eu acho que traz segurança. Né? O próprio fato do imóvel não ser um investimento muito líquido, não é aquele que você vai lá no computador e vai lá e vende ele. O próprio fato dele não ser tão líquido, ele traz segurança à família e à pessoa também. Não é? Porque você se programa melhor com ele. Outra coisa que eu vejo no imóvel é assim, o imóvel ele não sobe. Não é porque você comprou um apartamento hoje de R$500 mil, no mês seguinte, se a inflação foi 1%, o imóvel está valendo 505. No outro mês ele está valendo 510. Não é assim que o imóvel reajusta, né? Ele reajusta meio que em saltos, o imóvel. Você hoje tem um imóvel de R$500 mil. Daqui a 6 meses, ele pode estar valendo 520, 510, ou ele pode estar valendo 550, porque ali se estabeleceu que aquele ali agora é 550. Ele vai subindo meio que em saltos. Não é muito linear o crescimento do imóvel. São vários fatores que determinam essa variação de preço de imóveis. Né? Nós já chegamos praticamente em Recife,
em imóveis que duplicaram os seus valores. É. Eu lembro que eu comprei o meu primeiro apartamento, né? E eu ainda lembro o valor, eu comprei por 145 mil 2010? 2008? 2009. 2009, né? E como é que tu sabe? Você falou que ele duplicado de valor, foi naquela fase. 2009, 145 mil, veja, dentro de 2 anos ele valia 520 mil. Aconteceu isso comigo também. Eu comprei um apartamento, eu dei um apartamento que eu tinha na época e comprei um outro. Né? E esse apartamento, para você ter uma ideia, isso foi em 2013, eu me mudei para esse apartamento, 2013, 2014, para esse apartamento. Eu acho que é isso. E esse apartamento, ele quintuplicou de valor nesse período. Aquilo foi o seguinte, o governo Lula, lá atrás, quando tivemos aquela quebra do Lehman Brothers, o governo Lula, ele chamou de marolinha, né? O governo, ele injetou muito dinheiro para você comprar a linha branca, para movimentar a indústria, o comércio e a indústria branca, eletrodoméstico. Ele injetou muito dinheiro no Minha Casa Minha Vida, porque você movimenta toda a indústria periférica dela, você tem que ter a tinta, tem que ter o tijolo, tem que ter o cimento, a esquadria, o elevador, a mão de obra. Então você movimenta dezenas de setores, centenas de setores, em razão do crescimento da construção civil. Então o governo fez esses movimentos. Quando ele faz esse movimento, naturalmente o preço dos insumos eles aumenta. Sobe tudo. Aquela lei da oferta e da procura. E quando aumenta o preço dos insumos de forma significativa, automaticamente aumenta o preço do metro quadrado e isso vai direto. Mas foi uma subida assim, foi um negócio, vamos dizer assim, foi uma injeção de recursos tão grande que eu me lembro que no último ano do governo Lula, na véspera da eleição da Dilma, o país cresceu a 7% naquele ano. Tamanha injeção de recursos que o governo fez naquele momento, né? Ele tinha uma certa margem para fazer aquilo naquela época, hoje não tem mais. Não é? Mas o que foi que aquilo fez? Você comprou foi uma conta que foi cobrada, né, Luciano? Você comprou por 140, 3 anos depois valia 500. Né? Eu comprei por 300, 8 anos depois eu vendi por 1.300 aquele imóvel. Né? Então, quer dizer, eu acho assim, aquilo foi uma coisa assim, um ponto fora da curva, não é um período ímpar de explosão, de boom do mercado imobiliário. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Tanto que depois a gente vê a Dilma. Quando a Dilma, já chegando em 2013, a gente tem uma pesquisa lá na Âncora que é o seguinte. Da quantidade de imóveis que desocupam todos os meses na empresa, qual era o valor médio do aluguel? E da quantidade de imóveis que nós alugamos todos os meses na empresa, qual é o ticket médio do aluguel? Então, o que é que a gente percebia? Ele desocupava sempre mais barato. De 2009 até 2013, ele desocupava sempre mais barato e alugava sempre mais caro. Então, era uma paralela crescente isso. Quando a gente se aproxima de 2013, final de 2013, em outubro para novembro, essa linha ela cruzou. Ela muda. Então começa uma baita recessão no mercado de construção civil naquele momento. Né? A gente percebe isso mais rápido que os investidores da época perceberam. As construtoras continuavam vendendo, continuavam lançando, porque já estavam na agulha, na expectativa de lançar, já estava tudo pronto para lançar, então elas lançavam. Alguns investidores entraram naquele momento, mas a gente já tinha percebido na administradora, por conta do comportamento dos preços na locação, já havíamos percebido que o preço não ia mais variar para cima, né? Inclusive do metro quadrado. Então, você comprar na planta, como a gente comprou em 2010, você ganhou. Comprar na planta naquele momento, quando você comparava o preço na planta do preço do imóvel pronto, mesmo novo, já era igual. Então, não valia mais a pena naquele momento você fazer o investimento. A não ser que você dissesse, não, eu tenho consciência que eu quero diversificar minha carteira, ou eu vou comprar mais imóveis, porque eu acredito no mercado, e aí é que está o ponto que a gente está conversando. O mercado é assim, e quem acredita ganha com ele, porque você está sempre comprando. Né? E aí mas você tem sim um momento de arrefecimento do mercado, no sentido de que os investidores se retraem um pouco. E a gente então assistiu uma crise brutal no governo Dilma. Né? É quando vem. A gente devolveu muito do que aumentou anteriormente. Devolveu porque, por exemplo, esse apartamento que eu comprei por 145 mil, por exemplo, nessa crise aí, no final do primeiro mandato de Dilma, esse apartamento ele já não valia mais 520 mil. Pois é. Ele já caiu para a ordem dos 400 e pouco. E hoje
Se você for realmente vender, eu acho que esse apartamento ele consegue vender por 400, 410, 390, ou seja... O mercado andou um pouco de lado, né? Exatamente. Mas ele andou de lado porque, eu digo assim, a farra foi tão grande lá atrás, quando você despejou tanto dinheiro, que a conta chegou. Né? Fora a questão que a Dilma, naquele momento, eu não digo, o governo fez as opções talvez equivocadas quando mexeu no preço da gasolina, quando mexeu no preço da eletricidade, mexeu na taxa de juros. Isso desarranjou um pouco a economia naquele momento. As intenções, eu tenho certeza que eram as melhores possíveis. Mas a forma como foi feita desarranjou a economia do país. E aí você vem com Michel Temer, que apesar daquelas perseguições todas, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, prêmio, Michel Temer, apesar daquilo tudo, foi um excelente governo do país. Pelo pequeno espaço de tempo. Porque naquele espaço de 1 ano e meio, ele consertou a economia do país. Ele trouxe a economia para o eixo novamente, começou a cair a taxa de juros, ele criou a lei de responsabilidade fiscal, ali o teto de gasto. Ele deu início à discussão da reforma tributária, da tributária, mas deu início à discussão da reforma previdenciária. Fez a reforma trabalhista. Então, quer dizer, a trabalhista foi ele. Foi trabalhista. Então, quer dizer, avançou muito em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos. Ele foi, talvez, na minha opinião, se você parar para pensar simplesmente entre o governo Dilma e o governo de Bolsonaro, talvez o melhor governo tenha sido o Michel Temer. Eu tenho uma observação sobre isso. A minha observação Bom, essa é a minha opinião, tá? Não é a opinião de entidade, do sindicato, nada, é a minha opinião. Eu tenho uma observação sobre isso que é exatamente o seguinte: por que o Temer fez? Primeiro, o Temer é um político antigo, né? E ele fez porque, no meu entendimento, ele queria marcar a gestão dele, referenciar a presidência dele. É um político antigo e habilidoso. E sabendo que não iria mais voltar para a cadeia. Habilidoso. Ele não entrava... Ele estava ali, não tinha compromisso com ninguém. Temer nunca entrou em bola dividida. É um habilidoso. Aquele é o tipo de homem que quando vai para uma reunião já está decidido o que vai ser discutido na reunião. É um bom gestor. Agora, veja só. Voltando então para o setor nosso. A gente vem com Bolsonaro. O Bolsonaro foi um governo assim bastante tumultuado, né? Bem tensionado. Teve guerra. Pandemia, guerra. Então, quer dizer, a gente não teve todas as chances de um governo, a gente não teve a oportunidade de ver Bolsonaro num governo normal, sem essas questões também, né? Mas, enfim, sem entrar no mérito de cada um governo, porque acho que todos eles teve a sua colaboração, para o bem ou para o mal, mas todos colaboraram e a gente hoje tem uma visão muito melhor do que é o Estado, do que é o governo, dado tudo isso que aconteceu. E esse mérito a gente tem que dar a Bolsonaro, né? Também. De ter conhecido essas minúcias. Também, né? Agora, a gente, fugindo um pouco dessa parte de política. Voltando a... Só para concluir esse raciocínio, a questão da compra e venda. Você hoje falou no mercado. Depois disso tudo, no final do governo, a gente tem uma elevação de taxa de juros, como a gente falou há pouco. Isso já no atual governo. No atual governo. Já no governo passado e agora nesse atual governo, né? E a gente então percebe que o mercado de construção não é aquele mercado que você aperta o botão aqui e o carro sai tantos carros por minuto numa fábrica, uma geladeira. Não é uma coisa assim. Você compra um terreno. Aí comprou um terreno. O mercado de construção é feito criagado. Exatamente. Antes de você lançar um projeto ou aprovar um projeto, mudou a rua, há uma invasão ali, cria-se uma favela, surge um shopping center, por bem ou por mal, você tem muitos riscos na construção civil. Então você leva, é um produto que você compra hoje, quando você vai finalizar entre projeto de cálculo, projeto de aprovação, até o habite, você leva 5 anos, 6 anos. Quer dizer, não é uma coisa simples. A construção civil, o tempo é muito longo. E aí a taxa de juros, a incerteza econômica, ela pesa nesse mercado. Né? Agora no curto prazo. Diante de todas essas dificuldades, você falou que tem ou 17 ou 19 sistemas lá trabalhando para a âncora, não é isso? Tem. Então a tecnologia, ela tanto vem para agregar, como tem o Airbnb aí, que é uma tecnologia. E eu queria saber da sua opinião assim, porque a gente escuta de vários corretores que esse aplicativo está dificultando um pouco a vida deles. Eu queria entender como empresa, líder de mercado, como é que você enxerga isso? Eu diria o seguinte, nós estamos muito assim, a gente é nichado na região metropolitana como um todo. Então a gente hoje administra imóveis, seja de Paulista, de Camaragibe, passando por até Candeias, Jaboatão, nichado. Nessa região, você tem regiões que são mais, vamos dizer assim,
imóveis com características que se adaptam melhor ao Airbnb. Não que ele seja melhor no Airbnb, mas ele é mais amigável à questão do Airbnb. Você tem um flat, um apartamento de 1 quarto, 2 quartos na beira-mar de Boa Viagem, você pode mobiliar ele e fazer as relocações via Airbnb. Né? E não fazer uma alocação de 3 anos, 2 anos, como é o nosso nicho de mercado. Quais são as vantagens de você ter uma alocação em que você tem um inquilino que entra hoje e está previsto para sair daqui a 30 meses? É o fato de você ter uma boa análise de crédito, você ter uma pessoa com uma boa vistoria que ele vai se obrigar a restituir o imóvel naquelas condições para você, claro, abatidos aí o uso natural da coisa, né? O desgaste natural. Mas você sabe com quem está lidando e você tem uma situação, se você fez tudo certinho, você tem uma receita perene ali durante 30 meses. Tá? Qual é a questão do Airbnb? Muitas vezes você aluga um imóvel que você com 10, 15 dias, você já tem uma renda via Airbnb, 10, 15 diárias, você tem a renda do mês todo de uma alocação normal. Né? O que é que acontece no Airbnb? Você como proprietário, ou você tem que ter uma pessoa que faz isso para você, vai pagar ela, ou você como proprietário, você vai ter que estar constantemente no imóvel checando se a toalha está lá, se a ferragem está boa, se a louça está boa, se as facas, garfos, tudo, televisão, está tudo funcionando. Você faz esse trabalho de entrar e sair de pessoas. Claro, tem um Airbnb, tem seus seguros, não é? E evidentemente que aquela pessoa que vai ficar ali 3 dias, 5 dias, 1 semana, essa pessoa não vai ter o mesmo zelo, cuidado com o teu imóvel que teria um inquilino que está previsto para passar ali 2 anos e meio. Né? Então, eu acho assim, o desgaste da mobília tem que estar no custo, nessa diferença. Eu vou faturar mais do que aqui. Mas, em compensação, eu tenho que fazer esse cálculo do custo da mobília, eu tenho que fazer o cálculo da vacância, porque às vezes, rapaz, desocupou justamente na sexta-feira, eu não estou com ninguém para ocupar aquele imóvel. Então, você perdeu um final de semana. Então, essa vacância toda, você tem que estar trabalhando ali. E, muitas vezes, essas pessoas fazem esse investimento e não têm esse tempo para estar tratando. Se esperam um retorno que, na verdade, esse retorno não pode não acontecer. Ele pode não acontecer. E, muitas vezes, quando acontece, depois você vai ter que você tem que trocar a televisão com um prazo menor, você tem que trocar a cama, trocar uma série de coisas. Uma coisa que eu também levanto do Airbnb é que eu diria é o seguinte: ele é polêmico nos condomínios. Demais da conta. Nos condomínios que nós... Eu tô me lembrando aqui, eu tô com vontade de chorar. Tá? Né? Porque é tanto estresse. A gente tem, se a gente falar disso, a gente passa o dia falando só disso aqui, né? Mas a gente tem hoje vários condomínios, né, que estão se queixando do Airbnb. Por quê? Vamos falar assim de caso pensado também, mais uma vez, né? Um apartamento de 4 quartos aqui perto da Jaqueira, tá? O proprietário resolve alugar aquele apartamento para uma empresa que trouxe uns 10 funcionários para cá, que iam fazer um trabalho específico aqui em Recife. E você então bota 2 pessoas no quarto, 3 no outro, e tem 10 funcionários dessa empresa circulando pelas áreas comuns do condomínio, entrando pela portaria, e aquilo vai ser um trabalho que vai durar ali 10, 15 dias só. Então, aí vai embora essa leva de gente, aí daqui a pouco chega um casal com um filho que vai passar ali um final de semana, porque veio visitar o pai, é mais barato o Airbnb do que o hotel e tal, mora junto do pai. Então, o que acontece no final do mês? Você passou por ali uma série de pessoas que o condomínio não tem um registro de perfis diferentes, não é? Pessoas que você não sabe quem são, a questão da segurança, isso é muito grave, muito sério. De repente desaparece alguma coisa do condomínio, um carro é arranhado. Quem foi? Qual é a responsabilidade disso? A perturbação, essas pessoas que chegam no apartamento desse resolvem dar uma festa. Não tem compromisso com barulho, não tem compromisso com a vizinhança. Não, eu tô aqui amanhã, depois de amanhã eu vou embora. Então, quer dizer, num condomínio residencial de famílias que estão morando ali naquele negócio, o Airbnb é algo muito desagradável de ser praticado, não sabe? Muito. É por isso que os condomínios estão convencionando, estão tentando coibir essa normas para poder coibir essa prática. Coibir. Agora, se você tô na praia, aí um apartamento voltado para isso, lá em Porto de Galinha, aí você tem essa política. Eu me lembrei de um áudio, João, que circula na internet, do cara que alugou pelo Airbnb.
Aí a mulher liga pra. Não sei se você já escutou. A Não. mulher liga pra assim: rapaz, você alugou o meu apartamento aqui, fez uma festa danada e começa. Cara, rapaz, eu tenho 20 e poucos anos. Claro que eu ia alugar seu apartamento pra fazer festa. É um áudio bem engraçado que foi divulgado aí na internet. Ô, Luciano, você, como é que se diz, assumiu a presidência do Secov, né? Você teve 2 anos dois mandatos frente ao Secov. Você poderia falar um pouco para a gente o que fez você, enquanto empresário da área imobiliária, né, ir para o Secov, qual era o seu objetivo? Tá. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Eu diria o seguinte, você, lá no Secov, o que é que acontece? O Secov, ele é o principal papel da entidade, apesar dele ter vários papéis, o Secov tem, ele desempenha várias atividades, né, 90% delas voltada para a atividade de condomínio, mas o principal papel do sindicato é trabalhar e negociar a convenção coletiva de trabalho. Esse é o papel do sindicato, né? E para isso você tem o sindicato patronal, que é o Secov, que é o sindicato patronal dos condomínios residenciais e comerciais, dos shopping centers e flats, das empresas administradoras de locação, administradoras de condomínio, das empresas também, das empresas de compra e venda, né? E os próprios shopping centers, os funcionários do shopping center, não das lojas, mas do shopping center. Então, e todo ano isso acontece. O sindicato laboral vem com um caminhão de demandas, reivindicações, não é? Querendo aumentar exorbitantemente o salário, o ticket de alimentação. E isso tudo passa por uma negociação. Né? Uma negociação que às vezes é muito pesada, essa negociação, e às vezes tem anos que é mais simples. Quando a gente está no meio de uma crise, normalmente é mais simples. Quando a gente está numa época boa, econômica, o sindicato vem com muita sede de reivindicações. Isso às vezes dificulta muito. E a gente, como proprietário, como morador, vamos dizer assim, de condomínios, a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente fica com muita vontade de dar alguma coisa a mais ao porteiro, de melhorar o ticket, melhorar o salário dele e tudo, porque a gente, pô, é o cara que está lidando ali com meus filhos, é o cara que está... É o que abre o portão para minha mulher, né, o que viu meus filhos crescerem, é uma pessoa que tem intimidade com você, porque ele conhece a sua... Né? Então, nada melhor do que você agraciar ele com mais benefícios, mais coisas. Mas, por outro lado, você tem a comunidade, sim, de condôminos, não é? Que muitas vezes estão atravessando dificuldades nos seus empregos, nas suas obrigações de pagar o condomínio, e hoje folha de salário é algo em torno de 60%. Né? E aí você tem o outro lado também da moeda. Se aumentar muito, a gente começa a ver o movimento da inadimplência, você começa a ver o movimento da tecnologia assumindo o lugar do porteiro. Então, como fazer essas negociações para balizar isso e deixar essa relação equilibrada, né? Além disso, lá no passado, a gente começou a ver assim, o risco vamos dizer assim, de fazer certas negociações, que o sindicato aceitou certas negociações e gerou despesa para os condôminos, para os condôminos, para as empresas pagarem, não sabe? A mais coisas que não têm vinculação nenhuma com os empregados, mas coisas que tinham vinculações com o próprio mercado, obrigações outras com o mercado. Ou seja, você percebeu que o Secov, enquanto o sindicato patronal, estava deixando passar algumas negociações que estavam prejudicando o mercado, o segmento. Isso. E então, quer dizer, ali, quem está à frente de um sindicato desse pode promover o bem ou o mal, seja para o funcionário, seja para a empresa. Pode criar obrigações de seguros, de outras coisas mais, que você pode gerar despesas que poderiam ser dispensáveis naquele momento, não sabe? E aí, nessa ânsia de você... E também vi o seguinte... No passado, também teve momentos do sindicato que o sindicato tensionou muito com a companhia de energia, com a companhia de água, com o governo do estado. Usou muito o poder dele de representar 10 mil condomínios, as empresas todas de compra e venda, porque uma coisa é você quando constrói. Quando você constrói, o sindicato é o Sindicom, né? E a ADEM, que é a Associação das Construtoras. Mas depois de construído, tudo passa a ser com o Secov, é o Sindicato da Habitação. Não é? Então, na hora que a gente começou a ver esse tensionamento, a CELP aumentar o valor, então o sindicato entrou com muita força. Numa analogia simples, o Sindicom e a ADEM gera o filho,
E joga na mão do Secov para criar. E a gente termina de criar. Eles criam até o nascimento e a gente continua criando. E eu posso dizer que o Cresce é o tio, então. Que tá ali. O Cresce fiscaliza como não fazer. Né? Mas eu vejo assim, então, dentro daquele cenário em que o Secov estava muito beligerante em algumas situações, né? Não que não tivesse razão, tinha razão, mas eu sempre gostei mais de você tratar as coisas de forma na conversa. Você conversar, você negociar e você não ir para o conflito. Não sabe? Então eu resolvi, naquele momento, disputar a presidência do Secov. Tive a felicidade de ganhar aquele momento, né? As pessoas me apoiaram. Bateu chapa, Luciano? Bateu. Foi mesmo. Bateu chapa, mas eu sou assim, me considero uma pessoa amiga, que tem uma empatia enorme com a pessoa com quem eu bati chapa e tenho uma admiração muito profunda por ela. Fez um grande trabalho no sindicato. Né? Então, eu acho assim, só que eu acho também o seguinte, que você, por mais que você tenha ideias, por mais que você tenha as ideias, você consegue implementar elas, mas depois de um certo tempo, o seu rol de ideias, é necessário que haja uma oxigenação, trazer gente nova, para você poder ter outras ideias, ou uma visão diferente para poder continuar avançando, sabe? Então foi isso que eu senti isso muito no Secov. Eu achava que eu já tinha, vamos dizer, esgotado naquele momento o meu rol de ideias. Foi 2 mandatos que você ficou como Eu fiquei 2 mandatos, E depois passou para Márcio? Passei para Elísio. Para Elísio? Elísio ficou 1 mandato, né? E depois fiquei como vice-presidente de Elísio. Aí depois veio o Márcio, aí o Márcio pediu que eu ficasse como vice-presidente, né? Eu de fato, eu fui diretor secretário, fui vice-presidente de locação, vários mandatos. Então, como eu tenho uma vida muito ligada ao sindicato também... Ou seja, a sua contribuição, na verdade, ela já vem de longo tempo. Mais de 20 anos, a instituição. Mais de 20 anos, né? E é importante frisar também aqui que o trabalho do presidente, da diretoria, é um trabalho gratuito. Ninguém recebe nada da entidade. Tá certo? Não há, o importante para quem está à frente, e aí a gente tem conseguido essa harmonia no sindicato, é a harmonia, é o bom ambiente de negócio. Mas o presidente não ganha nada. Não ganha não. Poxa, Márcio, eu já estou me candidatar, mas com informação dessa, Márcio, eu já estou fora. É um trabalho voluntário, né? Voluntário, Pois é, então acho assim, hoje você... Quem ganha, na verdade, é o mercado, né? É o mercado. Não, o mercado ganha muito e eu me recordo o seguinte, quer dizer... O Secov Pernambuco, nós coordenamos o trabalho no auge daqueles problemas do terreno de Marinha, quando a União estava cobrando lá 5% sobre o valor da venda e não sobre a fração ideal do terreno. Né? Você vendia um apartamento de 1 bilhão, tinha que pagar 50 mil de laudêmio. Né? Hoje em dia você vai pegar aquele 1 milhão, vai ver qual é a fração ideal dele e vai pagar sobre o terreno. Então aquilo caiu para 2 mil, 3 mil. Esse trabalho foi todo feito com a coordenação na Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, na Câmara Setorial da CNC. Esse trabalho foi todo feito pelo Secov Pernambuco, como coordenador da época que nós éramos dessa atividade, né, em reuniões com os senadores da época, ministros, deputados todos, foram várias reuniões em Brasília. Tivemos muitos apoios também. Esse trabalho foi feito e a legislação amenizou muito nessas questões todas, simplificou. Não que esteja ainda ideal, mas o ideal para a gente era extinguir o terreno de Marinha. Um grande passo seria já, por requerimento, transformar o imóvel ocupado em imóvel foreiro. Já seria um grande passo. Mas isso tudo é um trabalho que o Secov vem desenvolvendo de longas datas, né? Ô, Luciano, você como da área imobiliária, qual a perspectiva hoje com relação ao mercado imobiliário, frente às nossas taxas de juros, né, como já foi falado aqui, frente a esse novo governo, quais são as expectativas? Eu faço essa pergunta para você porque eu tenho percebido ao longo do tempo aí que você é uma pessoa bastante criteriosa, bastante observadora, e analisa muito bem esses dados, essas informações. E serve até essa informação que ele vai passar aí para os investidores acompanhar a risca. Pelo amor de Deus, cuidado, Luciano, para não mexer com o mercado imobiliário. Daqui a pouco a bolsa cai, começa não Dow Jones, calma. De repente alguém vai reclamar da gente aqui porque falou demais, né? Não, fique à vontade. Quais as perspectivas hoje que você enxerga do mercado? Positiva, negativa? Olha só para balizar essa conversa, eu diria o seguinte. Lá na âncora, eu vou falar pela âncora, tá?
Para você ter uma ideia, nós temos hoje em dia de 50 desocupações, 50 a 60 desocupações todos os meses de imóveis, pelas mais variadas razões. É porque a pessoa comprou o imóvel, porque a pessoa está se mudando de cidade, porque a pessoa quer um imóvel mais novo, enfim. Ou porque está apertado financeiramente, hoje está, estatisticamente está bem grande essa parcela, de pessoas procurando algo mais barato, melhor. E a gente tem, por outro lado, em torno de 80 locações todos os meses. A gente está sempre alugando em torno de 20, 25 imóveis a mais do que desocupando todos os meses na empresa. O que a gente está percebendo é que na pandemia nós tivemos que negociar muitos valores de redução ou descontos que nós concedemos, ou de reajustes que nós deixamos de aplicar. Então o índice lá era X%, a gente não aplicou índice nenhum, aplicou muito pouco. Passada a pandemia, os preços ficaram naturalmente defasados, porque a alocação ela está meio que atrelada à produção. Se eu tenho na construção civil o aumento do ferro, do alumínio, da mão de obra, que isso sobe todos os anos está subindo isso aí. Não é? E agora mais com essa guerra, a gente teve uma série de aumentos de insumos e tudo. Então se você tem um aumento do custo de produção, é natural que aquele aluguel ele vai também puxar, porque senão perde o sentido você investir no imóvel buscando renda futura. Né? Então o aluguel naturalmente ele sobe. E isso subiu bastante. Então, durante a pandemia, os proprietários mantiveram seus aluguéis baixos para evitar a vacância. Quem não manteve, perdeu o inquilino e teve dificuldade de alugar. Por mais que a imobiliária tenha dito, parece que o proprietário não acredita. Ele entende, ele é médico, ele é engenheiro, ele é aposentado, mas ele entende mais do que você. Você está dizendo, está mostrando o caso a ele, diz, não, mas eu quero, faça um aumento que vale. Aí você, quando faz o aumento, o cara vai lá e desocupa. Na pandemia, a gente passava 3, 4 meses, 6 meses para alugar de novo. Estava alugando pouco na pandemia. Pois bem, o que a gente está percebendo agora no mercado é uma puxada de preço. Os imóveis estão desocupando por um valor e eles estão sendo alugados mais caros nesse momento. Né? O mercado está aceitando esse aluguel mais caro? O mercado está aceitando. Muitas... Eu diria assim, metade dos aluguéis estão alugando novamente, voltando para o mercado dos imóveis pelo mesmo valor. Mas a outra metade a gente está puxando no preço. Aquilo que a gente pode puxar, a gente está puxando, porque você tem um proprietário do outro lado, você tem uma inflação que existe. Não é? Eu diria o seguinte, é uma recomposição de preço do que deixou de ser feito lá atrás. O mercado, o que a gente entende é que as incertezas que a gente está vivendo hoje da política de... A política de juros, na minha opinião, não tem certeza nenhuma. A política de juros está aí. Não é? As incertezas é exatamente do gasto que o governo está querendo promover para exatamente tentar movimentar a economia e a gente sair desse marasmo. Né? Mas como fazer isso aí é que também essa discussão está atrapalhando, eu diria, o mercado, está atrapalhando os planos. Qual é o empresário hoje no Brasil que vai fazer um investimento de 1 bilhão, tomar dinheiro no BNDES? A não ser que o projeto já esteja em andamento, vai tocar um negócio desse no país com essas incertezas todas. Você no mínimo deixa em banho-maria isso, né? Então a gente está vendo essa repercussão no setor como um todo e na empregabilidade. Hoje, eu tenho um dado interessante que esse mês agora de abril, 68% dos cadastros que foram apresentados à locação na empresa foram rejeitados. 68%. Quer dizer, de cada 10, 7 a gente não aprovou. Quer dizer, a pessoa só manda o cadastro. A pessoa só manda o cadastro depois que ela visita o imóvel, que ela vê o imóvel, que ela está interessada. Ela então se prontifica a alugar aquele imóvel. Manda o cadastro dela e nós rejeitamos. 70%. 68% rejeitado. Quer dizer, não está fácil. Agora, se você pega um proprietário e diz assim, não, eu não quero administrar o imóvel. Hoje a pessoa pega imóvel se for para administrar. Tá? Eu tenho 300 imóveis na carteira. Aí o proprietário chega e diz, não, é que você apenas aluga o imóvel. Eu vou pegar aquele imóvel para alugar e depois eu vou devolver a ele. O trabalho que eu vou fazer é o mesmo que eu faria se fosse um imóvel para a gente, porque o processo é um só. Não é? Eu não faço, porque aquele cliente que eu estou captando, ele vai alugar comigo na carteira do proprietário que prestigiou a empresa. Não é? Claro que eu vou levar ele para o meu imóvel, né? Porque eu tenho a certeza de uma receita recorrente. Né? Mas no mercado, de maneira geral, muitos corretores ou imobiliários não pensam assim. Ela está visando ganhar o primeiro aluguel. Então, pega um cadastro lá. O cara às vezes está limpo, mas tem um comportamento de crédito ruim. Ele não tem os sistemas, não tem a informação que uma empresa como a nossa tem.
Então ele termina aprovando aquela alocação e pouco tempo depois está tendo problema. Nós temos problema, imagine os problemas que estão por aí no mercado. Ou seja, né? com esse critério todo, você Ainda tem acontece? problema, imagino que não passa, não submete. Nós temos jurídico para isso, nós temos tudo, né? Nós temos todo o departamento de Mas, cobrança. dentro desse cenário, por exemplo, o que é que a tecnologia veio facilitar para as imobiliárias? Olha, hoje nós temos sistemas que você bota, se você me der o teu CPF, Ele vai dar o dele. a gente submete o Tô CPF. devendo a CIA. É, Isso passa o cadastro lá? Passa não. A gente bota o teu CPF lá no sistema e ele em questão assim de 5 minutos, ou menos que isso, um minuto, ele já dá o teu comportamento de crédito, ele já diz quais são as possibilidades tua de negativação, de inadimplência. A gente vai buscar mais de quase 300 variáveis no Brasil inteiro de cartão de crédito, tudo se imaginar. O sistema faz a varredura e traz para você e diz se você Além disso, nós fazemos uma verificação na atividade que a pessoa desenvolve. Porque eu já tive situações em que o sistema aprovou, tá? Muitas vezes, até com seguro de fiança, a seguradora aprova, não é? E a gente sabe que aquilo ali vai dar problema, pela expertise que a gente tem. Então a gente sabe que a atividade da pessoa é uma atividade temerária, é uma atividade que vai sujeita às intempéries do mercado. A gente sabe que aquilo não vai... As experiências que a gente tem ali são ruins, então a gente não faz a alocação. A tecnologia ajuda, mas a mão humana é fundamental. É fundamental. Esse é um ponto interessante que você levantou, Marconi. Para você ter uma ideia, a gente falava no início da questão da mudança do mercado, né? A gente assistiu a entrada de grandes players no mercado, né? Empresas se dizendo tecnológicas e não imobiliárias, entrou com recursos, a taxa de juros estava lá embaixo, empresas que entraram com recursos de bancos internacionais, de investidores, não é? E essas empresas, elas não tinham a preocupação, ela não tem, essas startups de maneira geral, elas não têm a preocupação de se pagarem. Ela tem a preocupação de crescerem a qualquer custo. Porque o objetivo delas é, em algum momento, ela ser lançada no mercado e vendida na Bolsa de Valores ou para alguma empresa maior que vai comprar aquela carteira. Então, o cheque dela é para gastar, para crescer. Não é para você investir, ter eficiência e dar lucro. Não é isso. Não é? Então, a gente assistiu empresas que entraram nesse segmento nosso com esse objetivo de crescer nacionalmente, na tentativa de se vender na Bolsa e ser uma grande jogada. Não é? Essas empresas, elas pisaram no mercado imobiliário durante muitos anos agora. Elas diziam, não, nós somos a empresa de tecnologia, vocês são as tradicionais. Como se a tradicional fosse uma empresa menos eficiente ou a empresa do passado, arcaica, ultrapassada e que não fosse, vamos dizer assim, trazer É eficiente, na verdade. Não fosse fazer uma boa gestão, que a gestão boa hoje era deles, né? Isso. Logo, essas empresas, hoje, o que a gente percebe nelas? Essas empresas hoje, elas não conseguem rentabilizar as operações dela, elas ainda dão prejuízo. Essas empresas, elas estão, assim, criando situações de cobrança. Agora mesmo, tem uma delas que está cobrando uma taxa do inquilino. Isso é previsto em lei, isso não é permitido, está sob julgamento isso. Elas criaram uma taxa para cobrar do inquilino. A lei é clara do inquilinato, você não pode cobrar nada do inquilino nesse aspecto. Elas assim, elas abriram vários setores, uma área financeira, tentaram verticalizar uma série de situações. Enfim, são empresas que a gente sabe que com essa taxa de juros hoje em dia, qual é o banco internacional, qual é o investidor que vai investir numa empresa na esperança de ter um resultado lá na frente, tá certo? Se a taxa de juros está 13%, eu já consigo remunerar nos Estados Unidos, por exemplo, a 6%, 5% em dólar. Então, como você vai trazer, que geralmente é dinheiro de fora, você vai não trazer vai esse dinheiro para investir numa startup? Então essas empresas que queimavam dinheiro, rodos de dinheiro, anunciando que isso era melhor, isso era a mais eficiente, essas empresas estão sofrendo, elas apagaram no mercado, você não vê mais tanto elas no mercado assim. Acho que elas desceram um pouquinho o elevador, não foi? Desceram o elevador. Saíram lá, desceram o elevador. Saíram daquele andar e desceram um pouquinho. Desceram um pouquinho. E aí, elas tiveram um papel importantíssimo no setor nosso. Importantíssimo, porque o nosso setor, como a gente dizia antes, passou-se aí uns 20, 30 anos meio que andando de lado na tecnologia e tudo mais. Quando elas vieram com essas soluções de tecnologia, com essa questão da maneira de fazer diferente, criou-se uma série de situações, de soluções, de assim,
tecnológica. As empresas que atendiam a gente de sistemas de tecnologia tiveram que correr atrás e fazer também a tecnologia evoluir. Um upgrade. As empresas, terceirização de como você mostrar o imóvel, como você fazer a vistoria. Então, o mercado como um todo, as empresas tradicionais fizeram o dever de casa. E hoje eu posso dizer o seguinte, no caso da gente, nós hoje somos uma empresa que você pode fazer a jornada 100% digital. Se o cliente quiser alugar um imóvel, olhar um vídeo, fechar a alocação, ele não precisa ir na empresa fazer nada disso, nem sequer visitar um imóvel se ele quiser. Ele fecha tudo com a gente digitalmente, tá certo? Ou ele pode, se quiser, não, eu estou com uma dúvida aqui, eu quero ir lá na âncora, eu quero tomar um café, eu quero sentar com um gestor, com um gerente, quero conhecer, quero trocar essa dúvida aqui, o proprietário está insatisfeito, vamos lá, vamos esclarecer isso aqui. Hoje a gente tem a vantagem de ter o presencial, de ter a pessoa humana ali para atender você, e a gente tem também a solução digital. Então, quer dizer, esse digital a gente ganhou nesses últimos anos. Subimos o elevador. Luciano, me fale um pouco, você como corretor, me fale um pouco sobre o Cresce. O Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, né, o conselho é como o CRM, como a OAB, né, é quem regula e que fiscaliza a atividade do corretor de imóveis e das empresas imobiliárias, né? Tanto o corretor, pessoa física, ele é obrigado a ter uma inscrição no Cresce, tem um cadastro lá no Cresce e ele passa por cursos, por capacitação e provas para adquirir. Sobre pena de estar fazendo uso indevido da profissão. Da profissão, né? exatamente. Que você estava fazendo no início. Como lá no início eu fiz. Pessoal, não faça, não cometa o erro que Luciano cometeu por desconhecimento, o exercício ilegal da profissão de estar praticando a corretagem sem ter o Cresce. Tem gente que se inspira, né? Diz o seguinte, puxa, eu vou começar errado, porque deu certo, eu vou fazer igual. Hoje tá errado, não, Luciano? Hoje tá errado. Então, quer dizer, você não contrata um médico, que se diz médico, mas não tem um CRM. Você não vai contratar, você vai estragar a tua vida, né? Então, é necessário. O Cresce hoje em dia é uma atividade necessária. Né? O corretor, durante muitos anos, ele foi tido como uma... E é um órgão federal, né, Luciano? É um órgão federal. Federal, o Cresce, né? Tanto que é conselho regional, mas ele é um órgão federal. Tem um COFES, né, que é federal. E ele tem poder de fiscalização, ele tem poder de autuação. De punir o corretor. De punir o corretor que não faz o correto, como ele tem poder de punir aquela pessoa que está exercendo a atividade de forma ilegal. Né? Também, ele tem poderes para isso, tem fiscalização para isso. Né? Eu vejo assim o Cresce durante muitos anos, a meu ver, ele teve passaram por várias gestões, e eu vejo assim que o Cresce andou muito de lado, ele passou períodos melhores, períodos piores, não é? Como órgão de fiscalizador e como fomentador da atividade da gente também. Fomentador seria mais o sindicato, mas quando você melhora a fiscalização, quando você melhora, quando qualifica melhor a gestão do Cresce, você obriga, naturalmente você faz uma seleção, né? Faz uma seleção, otimiza o mercado e você é o cliente final, né? E você inspira, vamos dizer, aquelas pessoas que querem entrar na atividade a ter mais orgulho pela sua profissão, a buscarem a sua inscrição no Cresce e a zelarem por ela, né? Então eu vejo assim, nos últimos anos, Francisco Monteiro, que foi o fundador do Secof, né, ele pegou para si essa missão de dirigir o Cresce, e ele vem fazendo uma gestão primorosa à frente do Cresce. Né? Agora mesmo comprou uma sede própria com a ajuda do COFES, mudou totalmente os veículos, estavam todos parados, quebrados lá, as plenárias, os cursos, a fiscalização operando, o Cresce itinerante no interior, tudo isso a gente sabe, tem conhecimento, né, da atividade dele. Eu acho que assim, que o corretor de imóveis, ele começa a ter orgulho, resgatar o orgulho dele da profissão de corretor de imóveis. Essa gestão de Francisco Monteiro, ela está muito bem reconhecida pelo mercado, né, Luciano? Está muito reconhecida, e eu diria o seguinte, isso foi muito importante, porque a atividade nossa, de maneira geral, quando a gente olhava assim, corretor de imóveis, corretor de imóveis. O cara às vezes perdia um emprego, o cara se aposentava, o cara não é? Vai ser o que? Não, vou tentar a corretagem. Né? Entrar na corretagem, como se fosse uma atividade que qualquer pessoa possa fazer e vai se dar bem. Era o Uber da época, posso chamar assim. Por isso que você vê tanta gente entrando e saindo dessa atividade, porque as pessoas não é bem assim. Você, para ser um bom corretor, você tem que ter no mínimo aí 1 ano de profissão, no mínimo,
para você conhecer bem o mercado, ver o que é que está sendo transacionado, ter ciência de preço, das qualidades, das técnicas, no mínimo 1 ano para você ser um bom corretor. O pessoal brinca dizendo que para ser corretor tem que ter uma prerrogativa que não pode faltar. Quer saber mentir muito. É verdade, não? A mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Mas vai longe, né? Se você mentir, ali é logo é pego. Né? Não tem. Eu acho que você, se você mentir, você não se firma no mercado. Né? Você tem que ter uma certa credibilidade no mercado para você, nesse mercado para você se firmar. Você pode até ganhar um dinheiro rápido e fácil, mas você não fica no mercado. Não, veja, a gente está conversando. O que eu acho interessante é o seguinte: um ditado antigo que não tem almoço, não tem. Todo almoço alguém tem que pagar a conta, né? Então a gente falou de política, enveredamos aqui um pouco de política, um pouco da parte de mercado. E aquilo que a gente ganha em uma determinada época, se a gente não se organiza, se a gente não se planeja, a gente acaba perdendo lá na frente e em vários cenários que foram citados aqui, né? E a mentira é uma delas. Você pode ganhar um dinheiro fácil aqui, mas o prejuízo que você toma lá na frente, com certeza é bem maior, né? É grande. A gente falou aqui de mercado, né, João? Você perguntou. Eu diria o seguinte, acho que saiu uma reportagem ontem, parece, dizendo que no último período acho que, não sei, não me lembro qual foi exatamente o período, mas ele pega um dado momento do tempo e ele diz que o imóvel ele reajustou do IPCA, não é? Acho que saiu ontem uma matéria nesse sentido, eu não tive tempo ainda de ler direito, não é? E aí, eu acho que foi de 2016 para cá, 2015 para cá, uma coisa assim. Só que quando se você pegar e alargar um pouquinho mais esse tempo e puxar ele para 2008, por exemplo, ganhamos do IPCA. E imóvel não é um investimento que você faz hoje e amanhã está vendo ele. Não, você faz um investimento pensando em uma coisa mais de médio e longo prazo. Né? Então, eu diria o seguinte, o imóvel, mas o aluguel não está rendendo quase nada, eu tenho aqui um imóvel de R$500 mil que está rendendo só R$1.500. Não é? Não é essa a conta que você tem que fazer. Você tem que fazer o seguinte, quanto valia esse teu imóvel há 15 anos atrás? Quanto esse imóvel vai valer daqui a 10 anos? Não é? Então, ao longo do tempo, todas as pesquisas que a gente faz, todos os cálculos que a gente faz, ele se comporta, vamos dizer assim, no mínimo a inflação ele te dá. Mesmo que o novo, naquelas características, seja ainda mais caro, mas o antigo ele te dá isso. E você ainda tem a rentabilidade do aluguel. Então, ele te protege do mercado. Né? Tem outro fator que é perceptivo, Luciano, e aí eu falo por propriedade, né? Porque eu, graças a Deus, ao longo dessa minha vida, consegui adquirir alguns imóveis, que é aquela satisfação que eu acho que é algo muito positivo quando você faz um investimento no imóvel, né? Porque quando você tem aquela percepção que o seu imóvel teve uma valorização de 50%, né? Você fica até pronto para fazer outros investimentos de aquisição de outros imóveis, porque você usa um exemplo positivo, né? E lhe dá uma sensação de satisfação, de prazer, que isso... De segurança. De segurança, que isso termina você passando segurança para as pessoas que estão próximas, né? E, consequentemente, você gerando a possibilidade de outros amigos, parentes. Quantas vezes eu cheguei, rapaz, tem um imóvel aqui, barato aqui, vamos tentar, vamos fazer uns flatzinhos, vamos comprar aqui, vamos juntar aqui, vamos comprar, e você levar as pessoas que estão próximas a você a fazer esses investimentos, e com isso quem ganha é o mercado. Eu acho assim, é só começar. Você depois já viu o resultado lá na frente. Se você não fizer, não vou colocar aqui no fundo imobiliário, não, vou colocar aqui no fundo de investimentos em renda fixa, eu vou colocar aqui na Bolsa de Valores. Tá aí a Bolsa agora, perdendo horrores, não é? A Bolsa de Valores. É natural, gente. E daqui a pouco, o imóvel tá lá, tá entregue, tá lá. Eu vejo assim, se você não assume o fato de que você pegou uma reserva sua e imobilizou ali no imóvel, se você não contrata uma prestação, quem garante a você que no próximo ano surgiu um problema, surgiu uma coisa qualquer, até um amigo que vai te pedir um dinheiro, né? Quantas coisas podem surgir e você gastar aquele dinheiro com outra coisa e depois você não ter a sua reserva lá na frente, seja de como for, um imóvel, e o que você falou foi interessante, né? Evita aquela compra por impulso, né?
Às vezes o João quer comprar umas Ferrari, uns Porsche. Pois Se é, ele tivesse com desiste dinheiro no logo, bolso, né? ele tinha gastado, Ele né? tem que priorizar o pagamento da parcela do apartamento. Luciano, infelizmente, estamos chegando ao finalzinho aí do nosso bate-papo, do nosso AbilityCast. E eu queria que você utilizasse esse momento, né, para falar algo que você quisesse deixar de recado aí para o mercado. Nós falamos aqui sobre quem é Luciano, né, quem é a Âncora. Apresentamos a Âncora aí para quem não conhecia, vai passar a conhecer hoje. Falamos de você sobre a sua presidência frente ao Secov, falamos do Cresce, falamos da tecnologia, o que veio agregar ao nosso segmento, e aí eu me incluo nisso aí também. Estamos falando de perspectiva de mercado, né, imobiliário, você por ser um grande conhecedor. Além desses pontos que nós abordamos aqui, o que é que você gostaria de acrescentar, de deixar de mensagem aí para o segmento, para quem está, na verdade, nos seguindo? Eu diria às pessoas, de maneira geral, que acreditem no mercado imobiliário. É um mercado promissor. Nunca ninguém, vamos dizer assim, perdi dinheiro, fali, quebrei porque eu comprei um imóvel. Né? Pelo contrário, o investimento em imóvel é um investimento seguro. Em dado momento você pode até achar que você fez errado, Que mas não está rentabilizando o suficiente. Mas você, ao longo do tempo, você vai ver que o preço do seu imóvel, atrelado ao fato de que você ou morou ou você recebeu aluguel, ele é importante, ele vai te trazer segurança na vida nisso aí, né? Eu diria assim, esperança de que a gente vai ter dias melhores, né? Eu espero que, do ponto de vista federal, o governo se acerte. Eu espero que a nossa governadora ela traga um pouco de tranquilidade, de paz, de boa gestão para o nosso estado. Estamos precisando disso, né? Então eu sou muito esperançoso em relação ao futuro nosso. Se a gente está passando um momento de incertezas no momento, né, nesse instante, sempre que a gente passou esses momentos, a gente sempre, lá na frente, a gente vira a chave. E a gente vem para momentos melhores, momentos piores. Então eu acho assim, não perder a esperança, não é? E continuar trabalhando em prol de todos e do mercado imobiliário como um todo. Pessoal, Okay? confie e acredite nas palavras de Luciano, porque todas as vezes que eu segui o conselho dele, as apostas foram vitoriosas. Luciano, vamos registrar o nosso agradecimento, né, Marcondes? Exatamente. Obrigado por receber aceitar o nosso convite de bate pronto, Luciano. Foi uma excelente conversa. A gente passava mais umas 2-3 horas aqui conversando tranquilamente. E a gente só tem a agradecer, né? A gente e o mercado, né? Agradecer por sua contribuição no nosso mercado. A gente não tem como agradecer. Tá bom. Espero que você não pendura a chuteira, né, Marcon? Tô sabendo que seu filho aí, João, tá querendo assumir a cadeira. João e Pedro estão querendo assumir a cadeira, mas veja, se mantém aí como conciliador, anfitrião. Eles hoje já carregam bastante o piano. Eu apenas estou tocando a bola, tocando a bola, instruindo, mas hoje eu já tive a sorte de tê-los bem interessados e motivados no mercado, né? Mas eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? E parabenizar aí a Ability pelo trabalho. Pessoal, esse foi Luciano Novaes, presidente aí da Âncora Imobiliária, ex-presidente do Secov, atual vice-presidente, né? Luciano, muito obrigado. E gostaríamos de poder contar com vocês em outros momentos, falar sobre outros assuntos, né, Marcos? Exatamente, Luciano. Ok, tá ótimo. Obrigado, amigão. Obrigado também, amigo. Obrigado, Luciano. Um abraço, tudo de bom. Gente, finalizamos mais um AbilityCast aqui. Entra no na nossa descrição aqui, deixa pergunta, a gente mantém vocês sempre informados. Sugestão de pauta, sugestão de convidados, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha nosso material. Beijo no coração, até o próximo. Ability Serviço, Deixando fácil, tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. E aí?